Tarde, brutalhada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bruto do Delphi. Nesse vídeo, eu ia explicar para vocês como é que funciona o protocolo REST. Mas pensando bem, quem sou eu para explicar para vocês quem funciona o protocolo REST se a gente tem um Mourão? Então eu pedi para ele e o Mourão vai explicar para a gente como é que funciona o protocolo REST. Editor? Para! Tá maluco, rapaz? Você me chama aqui para participar do seu canal, para gravar um vídeo de REST, e você acha que você ia chamar o editor? Óbvio que não, né? Vai tirar esse prazer de mim? Editor, pula a vinheta aí. REST é a abreviação de Representational State Transfer, ou transferência de estado representacional. Na prática, é a transferência de estado de recursos, né, entre duas plataformas ou entre dois entes que estão se comunicando. Eu consigo transferir recursos, o estado de um determinado recurso de um lugar para o outro, ok? Essa palavra REST, as pessoas chamam de framework, né? Mas ele não é uma framework, ele é um conceito, tá? Ele é eu costumo dizer que ele é uma filosofia, uma forma de fazer as coisas. E ele nasceu através de uma tese de doutorado de ninguém menos que o pai do HTTP. O cara que criou o HTTP, numa tese de doutorado, ele citou pela primeira vez a palavra REST, né? O foco do REST é simplicidade. Eu já falei em algumas palestras do Extreme Delphi, quem está aqui teve a oportunidade de assistir essa minha palestra, já me viu dando essa palestra, falando sobre isso, e eu já fiz também um hangout falando sobre isso, tá? O REST ele prima, né, pela simplicidade. Sabe, nada de complexo, o simples funciona, galera, e foi isso que ele quis dizer, né? O REST, ele nada mais é que o seguinte, ele é uma forma de trabalhar as coisas que extrai o máximo do HTTP. Quando o pai do HTTP criou esse protocolo, ele criou esse protocolo com 4 métodos: GET, PUT, POST e DELETE. A gente conhece muito o método GET. Se você não conhece o método GET nada mais é que uma forma de fazer um pedido ao servidor de aplicação, ao servidor web, com o protocolo HTTP. O protocolo como assim, já viu quando às vezes na televisão fala, fulano quebrou o protocolo. O protocolo é um conjunto de regras, né? Então o protocolo HTTP estabelece regras de como um cliente fala com um servidor web. Ele diz, tem que fazer requisições, a requisição retorna uma resposta, essa requisição pode ser feita com os métodos tais, as respostas podem ser os códigos tais. E nesse protocolo ele diz que existem 4 formas de você, hoje tem mais do que 4, né? Mas basicamente 4 formas de você bater na porta de um servidor: GET, PUT, POST e DELETE. Quando a gente faz um www.bb.com.br, eu estou fazendo um GET, uma requisição utilizando o método GET ao servidor web que hospeda o site do Banco do Brasil. Quando eu faço essa requisição, eu recebo como resposta a homepage do site do Banco do Brasil.
Só que eu também posso fazer um put, ou um post, ou um delete. Quando eu vou lá e coloco meu usuário e senha e aperto enviar, eu faço um post para o Banco do Brasil, enviando informações para o Banco do Brasil. A tese desse camarada, ele disse o seguinte, olha, a gente hoje, isso na época que ele fez essa tese, acho que início do ano 2000, se eu não me engano, já tinha lá, sabe, aquelas questões dos web services, né, que permitiam que as pessoas chamassem métodos remotos para fazer alguma coisa. Adiciona cliente, remove cliente. É como se eu pegasse os métodos que eu tenho numa função, as minhas funções e procedures que eu tenho numa unit do Delphi, num data model do Delphi, e exportasse isso através de XML. Basicamente o SOAP, né, o web service em SOAP, WSDL, era assim, descrevia vários métodos e eu ficava chamando esses métodos. Então, se eu quisesse, por exemplo, manipular o cadastro de cliente, incluir, consultar, deletar, atualizar um cliente, eu tinha lá quatro métodos. Se eu quisesse listar um cliente, eu tinha um quinto método. Se eu quisesse listar todos os clientes, eu tinha 6 métodos. Então tinha um monte de método para que eu pudesse manipular o registro de cliente. No REST, ele chama o cliente, o registro, ou seja lá o que for, de recurso, porque ele não se prende a banco de dados. Então imagine que você tem um recurso no seu servidor e você quer permitir que outras pessoas manipulem esse recurso. Qual era o problema do SOAP, do Web Service naquela época? É que ele era um protocolo SOAP rodando sobre o protocolo HTTP. Então eram 2 protocolos para fazer uma coisa, trafegando dados através de XML, em pacote XML. Ele falou, poxa, eu já tenho post, put, get, delete, por que não utilizar os métodos do HTTP para manipular recursos que estão no servidor? Então foi aí que surgiu o primeiro conceito de REST. Então, REST é uma arquitetura, uma filosofia que extrai o máximo dos métodos HTTP para manipular recursos que estão em um servidor web ou em um servidor de aplicação. Recursos esses que não te interessa qual seja, nem de onde vem. Você só tem que ter condição de manipular esse recurso utilizando tão somente os métodos do HTTP. Bem, o protocolo, como eu disse, HTTP funciona assim, né? Você faz uma requisição a um servidor que vai encontrar o arquivo que é relacionado àquela requisição, faz uma resposta e aquela requisição que você fez, aquele recurso solicitado, é exibido no navegador. Isso para páginas web. Quando você vai para serviço, funciona da mesma forma. Você faz uma requisição a um serviço, esse serviço devolve para você o recurso solicitado ou a mensagem que aquele recurso que você quis manipular foi de fato manipulado, beleza? Na prática, a arquitetura REST ela funciona dessa forma. Você tem uma aplicação que faz uma requisição utilizando o protocolo HTTP para um servidor. Esse servidor faz uma resposta também utilizando o protocolo HTTP para a aplicação ou notifica essa aplicação de alguma coisa, ok? Esse servidor aqui vai buscar os dados, seja no banco, seja onde for, e transferir esta informação ou o recurso solicitado para a aplicação que o solicitou, usando tão somente o método HTTP. E como é que é feita a relação dos métodos HTTP com, vamos dizer assim, o CRUD, ou com a intenção ou a ação que você quer exercer sobre um determinado recurso? Bem, quando você utiliza o método GET, você está fazendo o quê? Uma busca de recurso. Se você quiser criar um novo recurso, você vai utilizar o método POST. Se você quiser atualizar um novo recurso, você vai utilizar o método PUT. E se você quiser remover um determinado recurso, você vai utilizar o método DELETE. Então, eu consigo pegar um recurso, ok? E expor este recurso e permitir que esse recurso seja manipulado através dos métodos HTTP. O que é um recurso? Qualquer coisa. E como é que eu exponho esse recurso? Através de uma coisa que a gente chama de URI, né? O URL é a base, é o www alguma coisa. Aquele pedacinho, por exemplo, né? www.ford.com.br. Essa é a URL do site da Ford. Quando você faz /FordK, aquilo ali é uma URI, é um identificador único, ok? Quando você faz /FordK, você está querendo acessar o recurso FordK. O que aparece? Aparece a link page com as informações do FordK, do Ford Fusion, do Ford seja lá o que for, ou de qualquer outra coisa, ok? Bem, quando você usa aquela URI, ela só pode retornar aquele recurso, ela não vai retornar nenhum outro recurso que não seja aquele. Só que ali você está abrindo uma URL, uma URI, para ver as informações de uma landing page. Você não vai cadastrar um novo veículo na Ford. Mas pense, por exemplo, em serviço. Você tem lá www.meusite.com.br/services. Acessou seu web service. /cliente.
Ali eu poderia, por exemplo, como eu estou fazendo um GET, eu sei pela URI que eu estou querendo acessar o recurso cliente. Se eu fiz um GET, eu estou querendo o quê? Pegar cliente. Se eu não especifiquei qual é o cliente, então o que eu faço? Eu preparo uma resposta, trazendo todos os clientes e devolvo para quem requisitou. Se eu, no contrário, faço, por exemplo, um PUT, eu estou dizendo para o servidor que um PUT na URI/cliente, eu quero criar um novo cliente. Então, eu tenho que passar na requisição HTTP, com um post, as informações desse novo cliente para que o servidor receba, crie e grave esse novo cliente. Se eu faço um PUT, a mesma coisa para atualizar esse novo cliente. E se eu faço um delete, a mesma coisa para remover esse novo cliente. Então, na prática, uma mesma URL, ok? Ou uma mesma URI, me permite fazer 4 coisas diferentes. Buscar, incluir, atualizar e deletar. Através de uma mesma URI. Então agora eu não preciso ter um método. Adicionar cliente, remover cliente, atualizar cliente, listar cliente. Não. Eu tenho só uma URI cliente. E dependendo do método HTTP que eu uso para chegar nessa URI, eu sei lá no meu servidor o que eu vou fazer com aquele recurso. Se eu vou criar, se eu vou retornar, se eu vou atualizar ou se eu vou deletar. Detalhe, quando eu estou falando cliente, cadastrar cliente, recurso e tal, às vezes a gente leva o nosso pensamento para banco de dados. Mas quando a gente fala de REST API, quando a gente fala de recurso, por que se limitar a banco de dados? Essa minha API pode estar exportando para mim um recurso que do outro lado esteja gravado num banco de dados relacional, seja um documento de um banco NoSQL, MongoDB da vida, pode ser um arquivo, eu posso fazer uma requisição, um dump, por exemplo, eu posso enviar um dump para ser salvo no meu cloud, no meu diretório na nuvem, e pode ser um meu serviço consumindo serviços de terceiro. Eu vou na minha aplicação, mando os dados para fazer uma requisição, consumir um serviço de envio de e-mail, quero criar um novo e-mail, só que não é o meu serviço que manda e-mail, ele consome um serviço de terceiro, um serviço externo para enviar e-mail. Quando o REST surgiu, ele foi um grande avanço. Por quê? Porque até então a gente usava o quê? O SOAP. E no SOAP a gente tinha, como eu falei, se eu quisesse manipular o recurso usuário e o recurso localização, eu tinha que ter 4 métodos para cada um. Get user, as user, remove user, update user. Get location, add location, remove location, update location. E eu fazia a requisição do tipo requisição remota, RPC, sacou? Depois pesquisa sobre RPC. Quando veio o REST, não, o REST acabou com isso e disse o seguinte, olha, eu tenho 2 recursos aqui, ó, uma URI /user, uma URI /location. Se eu quiser fazer um get user, uso o método get HTTP na URI user. Se eu quiser adicionar um usuário, método post na URI user. Se eu quiser remover, método delete na URI user. Tudo na base da requisição, utilizando o protocolo HTTP. Isso nos permitiu criar uma infinidade de possibilidades, atingir uma infinidade de possibilidades. Porque se eu tenho uma interface REST padrão, ok? Esta interface pode ser consumida por qualquer aplicação desenvolvida em qualquer linguagem. Java, PHP, Python, C, Delphi, C#, Android, iOS, não interessa. E o grande lance é o seguinte, nós hoje que desenvolvemos em Delphi, podemos criar as nossas interfaces REST de forma rápida, prática e objetiva, ok? Mas, quando a gente fala de desenvolver aplicativo web, pense sempre, antes de começar o desenvolvimento do seu aplicativo, se você tem os serviços que você precisa consumir prontos, baseados na arquitetura REST, sacou? Então não basta ter só os serviços para consumir. É importante que esses serviços sejam consumidos utilizando a filosofia, a arquitetura, o paradigma, a boa prática, a recomendação, enfim, chame como você quiser, filosofia, né? Chame como quiser, REST. É importante que você tenha condição de dentro do seu aplicativo, através de requisições HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, você consiga fazer os tais inserts na sua base de dados que você queria fazer direto, ok? Faz agora passando por um serviço esse REST. Então, primeiro você tem que saber que recursos você quer manipular, criar serviços criar URIs para manipular esse recurso e consumir essas URIs com o protocolo HTTP, utilizando o método correto para manipular esses recursos. Por isso que eu sempre digo nas minhas aulas, palestras, eventos, em todos os lugares, orientação a objeto nunca fez tanto sentido para programador Delphi. Porque o que é um recurso a ser manipulado, se não um objeto, né? Aí você pode me perguntar, Rodrigo, mas Python, PHP, C#, Ruby, iOS, Android, Delphi, Java, Python, todas essas linguagens, são linguagens diferentes. Como é que todas elas vão consumir e vão entender aquilo que eu colocar no meu REST API?
Ah, porque todas elas hoje, num determinado momento, vão falar a mesma língua. Que língua é essa? Uma língua chamada JSON. Mas esse assunto a gente trata numa próxima oportunidade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí como é que funciona o protocolo REST, né? A arquitetura REST, como eu falei, filosofia, enfim. E lembre-se, REST prima pela simplicidade. Mourão, o que é melhor? SOAP ou REST? O melhor é aquilo que te atende. Cada um foi feito com uma finalidade. Mas como eu falei no vídeo, né, o REST é uma evolução para suprir uma necessidade da sociedade de ter condições de exportar serviços web, trafegando o mínimo de recurso, né, consumindo o mínimo de recurso através de uma arquitetura simples, né, aproveitando o máximo do protocolo HTTP. Eu fico por aqui, eu sou o Rodrigo Mourão. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do Bruto, inscreva-se aqui e dá um pulinho lá no meu canal também, se inscreva lá também, ok? E galera, ó, lembrando, eu liberei meu portal essa semana, portal.rmfactory.com.br, e o Bruto tá junto comigo lá na seção de professores. Entra lá e dá uma olhada como é que o cara tá bonito da foto. Depois você volta aqui e zoa ele, fala assim, e aí, ó, fotinha de garotinho, como é que se fala mesmo, né? Garotinho comportado, né? Tá parecendo aqueles menininhos, né? Todo engomadinho, né? Eu não sei se o editor vai tirar isso que eu falei aqui. Eu espero que não. Editor, por favor, deixe, porque eu adoro zoar o Bruto. Galera, um abraço e eu vejo vocês por aí.